Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 2, Flóculo Porto 0. Foi uma noite imponente de Víctor Gyökeres, autor de um golo e de uma assistência, a valer ao Sporting uma importante vitória, a liderança no campeonato e a interrupção da série de 10 clássicos consecutivos sem sucesso contra os outros dois grandes. O jogo permitiu ver tudo aquilo que o Sporting faz de bem, das acelerações imprimidas à bola desde trás, à exploração dos grandes espaços através das cavalgadas do seu avançado sueco para as costas da última linha adversária, mas também tudo aquilo que faz de mal, do desperdício de várias situações vantajosas em que não chega sequer a finalizar, à quebra de intensidade do seu meio-campo, que permitiu que, mesmo com 10 homens, o Flóculo Porto tenha conseguido ter mais bola durante a segunda parte. No plano inicial, o jogo sorriu estrategicamente aos Leões. Face à ausência de Coates, Ruben Amorim surpreendeu com a presença de Quaresma como central pela direita, mas isso não veio facilitar a vida a Galeno, que ainda por cima tinha como incumbência acompanhar as subidas de Jani Katami e acabou por ficar quase sempre longe das zonas de definição. Por outro lado, foi curto o plano de Sérgio Conceição para anular Gyökeres, uma vez que o sueco teve sempre espaço para meter as suas acelerações à frente dos centrais, em resposta aos passos que recebia das linhas mais recuadas, sempre que estes eram feitos com bola descoberta. Foi precisamente num desses lances que os Leões se adiantaram naquele que foi, imaginem, o primeiro remate do jogo. Mateus Reis teve espaço e tempo para solicitar a corrida de Gyökeres, que bateu Pep até à linha de fundo e depois voltou a batê-lo na inversão de sentido de marcha, na tentativa de ganhar ângulo de remate, sem que aparecesse a tempo qualquer cobertura. O tiro, aos 11 minutos, passou entre o primeiro poste e Diogo Costa, que talvez pudesse ter feito mais alguma coisa para impedir o golo. Os Leões empolgaram-se e pareciam encontrar na vantagem o doping de que necessitavam para serem mais fortes em cada duelo, em cada ação de pressão. Atraíam bem a equipa portista com a sua saída baixa, reciclavam bem a bola a meio campo, pela superioridade marcada por Yulman Di Morita sobre Varela e Eustáquio, e conseguiam ainda situações de vantagem na busca da profundidade, mas decidiam muitas vezes mal no último terço. E à medida que lhes começou a faltar o gás, o Flóculo Porto foi conseguindo equilibrar. Na sequência desse crescimento, Evanilson fez aos 40 minutos o primeiro remate dos Dragões. Foi de fora da área e saiu sobre a barra. E nas compensações da primeira parte, prolongadas por causa da anulação pelo VAR do que seria o 2-0 do Sporting, a Gyökeres, em um lance de transição, teve de ser Adam a impedir o que seria o empate portista, detendo com o pé esquerdo um cabeceamento de Galeno após cruzamento de João Mário, que levava selo de golo. Na segunda parte, a expulsão de Pep podia ter mudado o jogo, mas na verdade acentuou tudo aquilo que já se vira antes. Muito forte no ataque à profundidade, o Sporting conseguiu inúmeras situações em que isolou Gyökeres nas costas da última linha portista, mas acabou por resolver mal, na maioria, perdendo-as na definição de um passe no momento em que ele saía e na direção que assumia. Ainda assim, Edwards já tiraram uma belíssima defesa a Diogo Costa, quando aos 60 minutos Catamo driblou Eustáquio e lançou Gyökeres atrás da defesa portista. O sueco avançou e desta vez, no limite, entregou bem a Pedro Gonçalves, que fez o 2-0. A partir daí, notou-se o recolhimento do Sporting, à espera de aproveitar o adiantamento dos portistas, que, no entanto, mesmo reduzidos a 10 homens, aproveitaram essa folga para se instalarem no meio-campo adversário, para terem mais posse de bola, 57-43, foi assim que acabou, e para criarem também algum desconforto à equipa leonina. Esta foi a fase mais indefinida do jogo. No mesmo minuto, o 64, Diogo Costa impediu 3-0 a Pedro Gonçalves e no contra-ataque que seguiu, Adam frustrou uma tentativa de Evanilson reduzir. Pedro Gonçalves, aos 82 minutos, e Fran Navarro, aos 88, também estiveram perto do golo, mas fracassaram. No final, foi justa a vitória do Sporting contra um Flóculo Porto que voltou a ficar curto no terceiro clássico que jogou e perdeu esta época. E vamos então à fotografia tática deste Sporting Flóculo Porto. No caso do Sporting, nem vale muito a pena olhar para as comparações entre o 11 que Ruben Amorim apresentou
hoje e aquele que tinha apresentado na quinta-feira contra o Sturm Graz, porque foram apenas 3 os jogadores que se mantiveram no 11 inicial. Hjulmand, Mateus Reis e Gyökeres. Mas se olharmos para o 11 que jogou em Guimarães, na última jornada da Liga, e que por lá perdeu por 3-2, houve apenas uma alteração, que foi o central pela direita. Se em Guimarães tinha sido Ricardo Gaio, aproveitando para sair como lateral no momento em que a equipa tinha bola, no tal 4-2-4 em início da organização ofensiva ou defensiva, hoje apareceu Eduardo Quaresma a fazer a posição por ter mais rotina de central e por ser mais adaptável à necessidade de seguir o futebol ofensivo de Galeno pela esquerda do ataque do Futebol Clube do Porto. Quanto ao Porto, aquilo que se viu foram 2 alterações relativamente ao 11, que a meio da semana tinha ganho por 5-3 ao Shakhtar Donetsk. Saiu Jorge Sanchez, lateral direito, para entrar João Mário, e saiu Fábio Cardoso, defesa central, para aparecer Zé Pedro na sua posição. Assim sendo, Sporting no seu habitual 3-4-3, com a Adana baliza, tripla de centrais com Quaresma pela direita, Diomande como central do meio e Inácio pela esquerda. E depois, mais à frente, Jenny Catamo foi o ala direito, Mateus Reis o ala esquerdo, Hjulmand e Morita o par de médios, e no ataque Edwards saía da meia direita, Pedro Gonçalves da meia esquerda e Gyökeres o ponta de lança, sempre móvel, sempre em busca da profundidade e das diagonais para as costas da última linha do adversário. Contra o Porto, também o seu habitual 4-4-2, com tendência de um dos médios, PP, para aparecer por dentro. Assim sendo, o que é que se viu? Diogo Costa na baliza, linha de 4 atrás com João Mário, Pepe, Zé Pedro e Zaidu, com uma nuance, é que Galeno seguia sempre Jenny Catamo. Isto é, o Futebol Clube do Porto chegou a apresentar de início, por vezes, linha de 5. Zaidu fechava mais dentro para acompanhar Marcos Edwards e Galeno baixava para fazer quase linha de 5, acompanhando Jenny Catamo. Depois, o meio-campo, par de médios, Eustáquio e Varela. PP partia do lado direito deste mesmo meio-campo. Galeno era o extremo esquerdo, com aquela missão dupla de que já vos falei. E Taremi, o apoiante de Evanilson, o ponta de lança. Em termos de estratégia, o Sporting optava sempre por uma saída baixa, bola entre Adam e os seus centrais, para atrair a pressão da equipa do Futebol Clube do Porto, jogar nos médios, acelerar a saída de bola depois nesse momento e procurar as tais diagonais de Gyökeres para o espaço na profundidade atrás da última linha do Futebol Clube do Porto. A ideia era o Porto não permitir a tal bola descoberta, o tal tempo e espaço para os jogadores das linhas mais recuadas do Sporting serem capazes de ir à procura ou terem tempo para poderem ir à procura do Gyökeres, mas nem sempre isso foi bem conseguido. De resto, o Porto optava por uma tática de encaixe. Porquê? Porque, tal como já vos disse, Galeno encaixava muito em Jenny Catamo, o extremo esquerdo do Porto, no ala direito do Sporting, mas do outro lado já era PP quem ia buscar Mateus Reis. Era o médio ala direito do Porto quem ia buscar o ala esquerdo do Sporting. Isso permitia que Zaidu, o defesa esquerdo do Porto, pudesse encaixar mais em Edwards, o homem que o Sporting tinha a atacar pela sua direita, enquanto João Mário podia preocupar-se mais, nesse caso, com Pedro Gonçalves. Ora, o que é que acontecia? O Porto subia a pressão, ia à procura da saída de bola do Sporting, nem sempre o fez com a melhor das formas. Subiu ainda mais a pressão na saída de bola após estar a perder por 1-0, mas terá sido um bocadinho também ali a perda de intensidade do meio-campo do Sporting a custar, no final da primeira parte, o controlo da partida. O Sporting tinha estado por cima até cerca dos 30 minutos. Os últimos 15 minutos da primeira parte foram de equilíbrio ou até de superioridade do Futebol Clube do Porto. Depois, com a expulsão de Pep, que aconteceu ao minuto 51, embora o lance tenha ocorrido ao minuto 49, mas ainda foi ao VAR o árbitro e, portanto, aconteceu ao minuto 51, optou primeiro por não mexer o Sérgio Conceição. Limitou-se, neste caso, a baixar Galeno, assumir Galeno
como lateral esquerdo e a pedir a Zaidu que fechasse como central ao lado de Zé Pedro. Mexeu, então, ainda assim, primeiro o Sporting, com a troca de Quaresma por Nuno Santos. Quaresma já tinha cartão amarelo, estaria também a acusar a fadiga por causa do jogo, porque é um jogador que não tem jogado muito esta época. O que é que aconteceu? Mateus Reis, que era até aí ala esquerdo, passou a ser central pela esquerda, e Inácio, que era o central pela esquerda, saltou duas casas e passou a ser central pela direita, mantendo-se Diomande ao meio. Ao minuto 73, mexeu finalmente o Futebol Clube do Porto, com a troca de Zaidu por Fábio Cardoso e de PP por Francisco Conceição. O que é, perdão, de João Mário por Francisco Conceição. Assim é que é. O que é que isto gerou? O Porto passou a apresentar-se numa espécie, num híbrido, em que ora tinha 3 homens atrás, ora tinha 4. Isto dependia muito daquilo que era a missão de PP e de Fábio Cardoso com bola. Porquê? Porque sem bola, PP fechava como lateral direito, Galeno como lateral esquerdo, e os centrais eram Zé Pedro e Fábio Cardoso. Mas com bola, Alain Varela baixava para o espaço entre os dois centrais, Zé Pedro e Fábio Cardoso, que abriam Zé Pedro à direita, Fábio Cardoso à esquerda, permitindo que PP e Galeno se soltassem quase que como extremos. Depois, Taremi baixava muito para auxiliar Stefano Eustáquio na zona de meio-campo. Chico Conceição entrou para apoiar, então, também de perto ali o Evanilson, e o Porto tentava desmultiplicar-se e tentar fazer esquecer que estava com um homem a menos. Respondeu Ruben Amorim, 2 minutos depois, com a entrada de Esgaio para fazer as vezes de Gianni Catamo, dando mais alguma segurança ao lado direito da defesa do Sporting, e de Paulinho para a posição de Edwards. E Paulinho foi colocar-se mais sobre a meia-direita do ataque. Por fim, ao minuto 84, 2 trocas para cada lado. O Ruben Amorim esgotou as substituições, refrescando o meio-campo, com a troca de Morita por Bragança, e o ataque com a troca de Pedro Gonçalves por Trincão, que se manteve também do lado esquerdo do ataque, enquanto do outro lado o Futebol Clube do Porto trocou Eustáquio por André Franco, dando mais criatividade ao meio-campo, e Evanilson por Fran Navarro, para tentar dar mais força também e frescura à zona do ataque. Já não foi, no entanto, a tempo Sérgio Conceição de mudar, fosse o que fosse. Não houve na equipa do Porto nenhuma exibição assim tão bem conseguida. Diogo Costa fez um par de boas defesas, mas não fica completamente isento de culpas no lance do primeiro golo do Sporting. Depois, a meio campo, Eustáquio ainda assim pareceu-me ligeiramente melhor do que Varela. Galeno teve muitas dificuldades porque partiu sempre muito de trás na tentativa de atacar os últimos metros da zona defensiva do Sporting. E parece-me que ainda assim Taremi e Evanilson, mais Evanilson até, terão sido dos melhores. Taremi a tentar ligar o jogo nem sempre bem. Evanilson, ainda assim, se calhar, o melhor entre os jogadores do Futebol Clube do Porto na partida de hoje. Os heróis da partida estiveram do outro lado, do lado do Sporting. Adam, por uma vez, foi importante. Fez uma grande defesa no tal cabeceamento de Galeno, mesmo a findar a primeira parte. O jogo poderia ter sido outro se ele não tem parado aquela bola. Quaresma faz uma exibição muito boa enquanto foi aguentando. A jogada que ele faz, embora cometendo falta, para o lance do golo anulado a Gyökeres é absolutamente fantástico. Ele é central pela direita, vai ganhar uma bola ao lado esquerdo, tabela, ganha a linha de fundo e tira um cruzamento fantástico para cabeceamento de Gyökeres, mas tinha cometido falta no início da jogada e, portanto, o lance foi anulado. Yulman sempre muito bem, sobretudo na primeira parte. Pareceu dar razão a Ruben Amorim quando este o tira antes do final dos jogos, porque parece-me que foi perdendo intensidade à medida que o jogo ia progredindo. Bem no jogo também Mateus Reis e muito bem no jogo Víctor Gyökeres. Foi claramente o herói do jogo. Ele faz o primeiro golo praticamente a solo, marca um segundo com um belíssimo cabeceamento que, no entanto, foi anulado por falta antes na jogada. Assiste para aquele que foi verdadeiramente o 2-0. Faz ainda a jogada para um terceiro golo do Sporting, também anulado por falta de Daniel Bragança, e protagonizou inúmeros lances em que conseguiu causar o pânico, ganhando a profundidade atrás das costas da última linha defensiva do Futebol Clube do Porto. Herói do jogo, portanto, Víctor Gyökeres.
Foi difícil, mas boa a arbitragem de Nuno Almeida. Não gostei de início, porque me pareceu que ele estava a cair na tentação de apitar muito, apitar a todos os contactos, mas depois a verdade é que ele foi capaz de moderar este critério e acabou por deixar que o jogo fluísse, decidindo bem em quase todos os lances fundamentais, e quando não decidiu ele, teve o auxílio do VAR. Vamos, lance por lance, analisar aqueles que poderiam ter sido os lances mais polémicos da partida. Aos 11 minutos é legal o golo de Viktor Gyökeres, a bola não bate na mão do jogador sueco do Sporting. E se batesse, mesmo que fosse inadvertidamente, por ser na conclusão de uma jogada de golo, o lance teria de ser anulado, mas não bate, bate no abdômen e, portanto, decisão correta, golo legal para Gyökeres. Aos 22 minutos, Edwards tentou cavar uma grande penalidade, sentiu a chegada de Galeno e deixou-se cair, não houve falta nenhuma, da mesma forma que aos 42 também não houve falta de Hjulmand sobre Evanilson, na mesma circunstância. Portanto, bem aqui a deixar jogar Nuno Almeida, não marcando aquilo que foram 2 penaltis, um para cada lado, que os jogadores tentaram cavar. Esteve bem na anulação do golo a Viktor Gyökeres ao minuto 45. Há uma falta também que não é propositada, mas na tentativa de se sprintar atrás de João Mário, Eduardo Quaresma acaba por tocar no pé de João Mário e fazê-lo cair, fazê-lo tropeçar. Portanto, a falta assinalada pelo VAR, não vista pelo árbitro, mas bem corrigida a questão pelo VAR. Depois, esteve bem na expulsão de Pepe. Pepe reage de forma intempestiva e de mão fechada, o que é, neste caso, particularmente grave. Acabou por abrir a boca a Mateus Reis, dando-lhe um soco, embora de costas para ele. Portanto, cartão vermelho bem mostrado. Foi também alertado pelo VAR Nuno Almeida para este lance. Faltou, nesse lance, mostrar um cartão amarelo a Mateus Reis, porque Pepe ia bater uma falta a favor do Porto e foi o jogador do Sporting quem foi lá criar também um bocadinho de confusão. Portanto, era cartão amarelo para Mateus Reis, que não foi mostrado, cartão vermelho a Pepe, bem mostrado. Depois, até final, pareceu-me bem também a decisão de não expulsar com o segundo amarelo Taremi ao minuto 68, numa cotovelada na cara de Gonçalo Inácio. Pode ter sido contundente, mas foi na disputa da bola, e já se sabe, eu para segundos amarelos tenho sempre um critério um bocadinho mais largo do que para primeiros. Ao minuto 72, bem anulado o golo a Evanilson, por fora de jogo de Taremi, no momento em que Galeno lhe dá o passe, que ele depois faz chegar até Evanilson, que marca. E por fim, já no período de compensações, anulado um golo a Paulinho, não por fora de jogo, que foi aquilo que marcou o árbitro auxiliar, mas sim, e depois o VAR acabou por chamar a atenção do árbitro para isso mesmo, por falta de Bragança, que toca no calcanhar de Fran Navarro, fazendo impelir a bola para Paulinho, que acabou por marcar. Portanto, sem influência no resultado, alguns pequenos erros que o VAR ajudou a corrigir, acabou por ser boa a arbitragem da equipa chefiada por Nuno Almeida. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30,